Eu quero que você pegue a palavra de Deus, por gentileza. Abra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 4. E a gente vai ler o que está escrito nos dois primeiros versículos. Observe que esta é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. E esta carta ela foi escrita a uma das igrejas mais ricas daquela época. A igreja de Corinto não era uma igreja pobre. Eu poderia até comparar com uma das igrejas ricas que nós temos hoje no nosso país, mas para não criar caso, é melhor eu ficar quieto. 1 Coríntios capítulo 4, quem achou, diga amém. Isso. Versículo 1 diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Amém? Então você observa aí que há uma exigência, não é? É uma exigência. E quem está fazendo esta exigência é o próprio Deus. Quando Deus olha para o dispenseiro, Ele fica observando isso. Deixa eu ver se esse dispenseiro é fiel. Ele quer saber se ele é fiel. E o que quer dizer a palavra fiel? Já esqueceu, né? Aquele em quem se pode confiar. Quando você diz assim, meu marido é fiel, você está dizendo o quê? Você pode confiar nele. Que é isso? Você está falando o quê do meu marido aí, mulher? Meu marido é fiel, eu confio nele, ele é de confiança. Está falando o quê do meu filho aí, rapaz? Meu filho é fiel, ele é de confiança. Então fiel é isso, a melhor definição da palavra fiel é essa: aquele em quem se pode confiar. Então quando Deus olha para o dispenseiro, Ele quer achar no dispenseiro confiança. Confiança. Deus quer confiar nele. Tem uma palavra grega que traduz a palavra dispenseiro, e a palavra grega para dispenseiro é ikonomos. Não se escreve do jeito que fala, mas se escreve oikonomos. Fala oikonomos. Desse jeito que fala, desse jeito que escreve, com K, oikonomos. Mas se pronuncia ikonomos. Como é que o senhor sabe que essa é a pronúncia correta? O senhor é grego? Não, não sou grego. Mais uma vez eu recebi a visita de um grego na igreja, quando eu fazia obra lá em Curitiba, no Paraná. E aí eu aproveitei que tinha um grego na igreja e fui perguntar para ele, como é que se fala dispenseiro em grego? Aí ele disse ikonomos. O grego ele fala meio para dentro, né? É meio difícil conseguir falar o grego. Ikonomos. Não, fala de novo. Ikonomos. Fala mais devagar. Ikonomos. E até aquele momento eu falava oikonomos. Aí eu parei de falar oikonomos e comecei a falar ikonomos, já que o grego está falando que é ikonomos, então ele é grego, ele sabe, né? Então, quem é o ikonomos?
Segundo o dicionário, o economos é o mordomo da casa. Alguém com poder para administrar a casa. Alguém que recebeu autoridade para cuidar da propriedade ou dos negócios de outrem. Então veja que Deus não está falando de uma pessoa qualquer. Ele está falando de uma pessoa que recebeu autoridade. Então repete comigo assim: todo despenseiro recebeu autoridade. Ninguém é despenseiro se não tiver autoridade. Ele recebe autoridade. O senhor do despenseiro chega para ele e diz assim: eu estou te autorizando agora a cuidar de tudo aquilo que é meu. A partir de agora você vai administrar todos os meus bens. Então você tem autonomia para contratar empregados, para dispensar empregados. Você tem autonomia para comprar o que é necessário para estruturar a minha casa. Ou seja, tudo que diz respeito à minha casa está nas tuas mãos. Então, é uma autoridade delegada a ele para fazer isso. Mas Deus só levanta dispenseiros quando Ele olha para a pessoa e enxerga nela a qualidade de fiel. Amém? Deus não levanta dispenseiro infiel. Então já vou metralhar logo de uma vez. Se você for infiel, você não serve para ser dispenseiro de Deus. Não serve. Deus vai escolher outro, dar o lugar para outro, porque Deus não quer papo com gente infiel, não. Deus, Ele quer papo com quem é fiel. Deus tem compromisso com quem é fiel. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é levantar a mão para o céu e dizer para Deus: me ajuda a ser fiel, Senhor. Amém? Levanta a mãozinha aí, vai, pelo amor de God, e fala: me ajuda a ser fiel, Senhor. Isso. Deus quer isso. Quando Deus olha para o homem, quando Deus olha para a mulher, Ele quer encontrar isso. Quem foi o primeiro dispenseiro de Deus? Adão. Deus não criou o jardim do Éden e não deu para ele administrar? Sim ou não? Então ele foi o primeiro dispenseiro. Mas Adão foi fiel? Não. O que Deus fez? Tirou ele da sua dispensa, expulsou ele da dispensa, e o homem já não teve mais lugar ali. Mas enquanto ele estava naquela dispensa de Deus, ele tinha acesso a tudo o que havia naquela dispensa. Se ele tivesse fome, tinha comida na dispensa? Tinha. Se ele tivesse sede, tinha água. Se ele quisesse comer uma carne nobre, tinha? Tinha. Se ele quisesse comer uma pururuca, você acredita que naquela dispensa tinha até tambaqui? Hein, Hulk? Tu não tem cara de que gosta de tambaqui, não. Não fale mal do tambaqui, hein? Senão você vai ter problema comigo. Tinha pirarucu? Opa! Não venha dizer que foram os amazonenses que criaram o pirarucu. Foi Deus. Tudo que ele queria estava à sua disposição, enquanto ele tinha acesso à dispensa de Deus. Então eu quero profetizar agora que todos aqui terão acesso à dispensa de Deus.
Glória a Deus. Deus vai colocar a chave da despensa dele na tua mão. Sabe por quê? Porque quando Deus olha para você, Ele vê você como despenseiro. Quem é o despenseiro mesmo? O mordomo da casa, o administrador dos bens. E o mordomo, o administrador, ele tem a chave da despensa na sua mão. Então fala assim comigo: eu tenho, pela fé, fala aí, eu tenho a chave da despensa de Deus. Glória a Deus. Se você crê nisso, coloque a sua Bíblia sobre o teu assento, e aí você vai erguer as duas mãos para o céu e vai dar para Jesus e para a palavra dele. Dê para a palavra de Deus a melhor salva de palmas que você já deu. Isso, enquanto você aplaude, abre a tua boca e diga glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus Todo-Poderoso, a tua palavra vai ser pregada agora. Que o teu Espírito Santo venha neste lugar e use a boca do pregador, use a vida do mensageiro. Que não seja homem, que não seja carne aqui falando, mas o teu Espírito a falar com cada vida que aqui está. Portanto, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual vai ser mandada, em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Podem sentar. Vamos ver alguns exemplos. No Antigo Testamento, lá no livro do Gênesis, capítulo 15, além do Adão, que foi o primeiro dispenseiro de Deus na terra, Abraão, que era um servo de Deus, depois de 10 anos, após ele ter ouvido a voz de Deus pela primeira vez, ele percebe que a promessa de Deus estava demorando para se cumprir na vida dele. E aí ele vai ter uma conversa com Deus. E naquela conversa com Deus, Abraão vai dizer assim: já que o Senhor não tem me dado filhos, o meu mordomo será o meu herdeiro. Qual era o nome do mordomo do Abraão? Alguém lembra? Eliezer. Ele falou assim para Deus: o Damasceno Eliezer será o meu herdeiro. Por que Abraão está dizendo: eu vou colocar o meu mordomo como meu herdeiro? Porque muito provavelmente aquele mordomo era fiel, digno de confiança. Eu vou deixar tudo para o meu mordomo, eu não tenho herdeiro mesmo, o Senhor não me deu filhos, vai ficar para ele. Ele vai cuidar, se eu morrer antes da minha mulher, ele vai cuidar da minha mulher. Ele vai cuidar do meu rebanho, ele vai cuidar do meu gado, ele vai cuidar das tendas que eu possuo, ele vai cuidar de tudo que é meu após eu partir, vai ficar com ele. Eu confio nele. Eu sei que ele vai fazer um bom trabalho depois que eu partir. Então, só para a gente conferir, coloca aí em Gênesis capítulo 15, é nos primeiros versículos. Versículo 1 diz assim: e depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Jeová, que me hás de dar? Pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Observe aí. Abrão está querendo deixar tudo para ele. Já que eu não tenho herdeiro, vai ficar tudo para o Eliezer, para o meu mordomo. Depois destas coisas, a Bíblia diz que o Senhor veio de novo a Abraão e disse assim no versículo 4: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro.
Mas Deus não está falando isso porque Eliezer era infiel. Não. Deus está falando isso porque ele tinha uma promessa para Abrão. E a promessa para Abrão vai se cumprir no tempo estabelecido por Deus. O problema é que Abraão não está mais suportando esperar. Então ele quer dar um jeito de deixar tudo pronto para que no momento que ele partir, aqueles que estão na sua casa não fiquem desamparados. Mas Deus está dizendo: aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Não tenho problema nenhum com Eliezer. Sei que ele é de confiança e da sua confiança, mas não é ele que vai ficar com seus bens. Mas observe que essa história de economos é antiga. É antiga. Abraão viveu há milhares de anos atrás, e há milhares de anos atrás já haviam pessoas que eram levantadas pelos seus senhores, pelos seus patrões, pelos seus chefes, para cuidar de coisas importantes, para cuidar de coisas valiosas. Vamos avançar um pouquinho na história. Lá no capítulo 39 do livro do Gênesis, conta a história do José. Esse José foi um homem muito injustiçado. Mas mesmo com todos os reveses da vida, ele se tornou um despenseiro de Deus. E fiel. E fiel. Porque quando ele foi levado lá por Egito pelos mercadores árabes, ao venderem para o oficial de Faraó, José, ele vai na casa de Faraó ser um escravo. Ele vai ser levado lá para ser um escravo. Desde quando você dá a chave da sua casa para um escravo? O escravo nunca foi digno de confiança. Em nenhuma parte da história os escravos foram dignos de confiança. Porque se desse confiança para o escravo poderia não apenas roubar aquilo que era do seu senhor, mas também tentar matar aqueles que eram do seu senhor. Por isso que eles batiam tanto nos escravos, para que o escravo entendesse que ele não tinha poder contra o seu senhor, ele era subjugado, para que ele se sentisse fraco. Então fizeram isso com José. E no versículo 1 diz assim, estou em Gênesis 39. E José foi levado ao Egito, e Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o. E ele o pôs sobre a sua casa, e entregou na sua mão tudo o que tinha. Ora, a definição grega da palavra economos não é mordomo da casa? Ou alguém que tem o poder para administrar a casa, a propriedade ou os negócios de outrem? Então nós estamos vendo aqui na história de José, até este versículo 4, que o despenseiro é aquele quem cuida de tudo, inclusive das finanças do seu patrão. E Jesus prova isso quando ele conta aquela parábola lá em Mateus capítulo 20, corre lá em Mateus agora, Mateus capítulo 20 e versículo de número 8. A parábola mais conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha. Aí no versículo 8 diz assim:
E aproximando-se a noite, diz o senhor da vinha a quem? Ao seu mordomo, ao despenseiro: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos derradeiros até aos primeiros. Observe aqui no versículo 8 da parábola que Jesus contou, que Jesus é o dono da vinha. Amém? Diga: Jesus é o dono da vinha. Só que quando chega a hora de pagar os trabalhadores, quem ele chama para pagar o salário dos trabalhadores? O mordomo. Diga aí, o economos. Pelo menos essa palavra grega você vai aprender. Vai lá, paga eles. Não é o dono que paga, é o despenseiro. Significa que o Senhor, o dono da vinha, entregou recursos nas mãos do despenseiro. Se você está entendendo, diga um glória a Deus. Pastor, o que é isso? O que o senhor está querendo dizer? Isso mesmo que você entendeu. Deus vai começar a entregar recursos nas tuas mãos, porque você é despenseiro, porque você é mordomo. Você crê nisso? Volte comigo lá no capítulo 4 de 1 Coríntios, lá onde a gente começou. A principal exigência para o economo é que ele seja fiel. Olha aí o versículo 2. O que está escrito? Além disso, requer-se dos despenseiros que cada um se ache fiel. Vamos lá em Mateus 24, porque eu quero que você veja o que Jesus disse acerca do economo fiel. Lá na parábola que Jesus contou, Mateus 24, versículo 45. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim, isto é, com fidelidade, com prudência. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. A palavra de Jesus tem uma autoridade, não tem? Hã? Em verdade vos digo, é uma afirmação isso, que o porá sobre todos os seus bens. Então para com esse negócio, eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Você é despenseiro, meu amigo. Você é economo. Amém? Fala, você é importante. Fala para a pessoa do lado aí. Pode não ser para o pai, pode não ser para a mãe, pode não ser para o patrão, pode não ser para os amigos, mas para Deus você é importante. Não é para qualquer um que Deus fala isso não, gente. Vamos comigo em Lucas capítulo 12, eu preciso te mostrar isso. Lucas capítulo 12, versículo de número 42. A parábola do servo vigilante. Lá no 42 diz assim, ó: e disse o Senhor: qual é, pois, o mordomo fiel e prudente? Veja, em Mateus ele diz servo, em Lucas está escrito mordomo. Significa que o servo e o mordomo são a mesma pessoa, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos para lhes dar a tempo a ração. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo que sobre todos os seus bens o porá. Olha que interessante. Quem está dando autoridade
sobre todos os seus bens ao despenseiro é o próprio Senhor. Agora, o que acontece quando o despenseiro, ao invés de ser fiel, é infiel? Volta para Mateus 24, volte lá, está perto aí. Nós paramos no versículo 47, agora vamos ler o versículo 48. Mateus 24, versículo 48. Está escrito assim: porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Meu Deus, fala, me ajuda, Senhor, a ser um despenseiro fiel. Me ajuda. Então essa parábola do mordomo infiel, ela mostra que o servo infiel nunca terá confiança do seu senhor na sua despensa e nos seus bens. Separá-lo-á, e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes, lugar de dor, de sofrimento, porque não foi fiel. Então vamos entender isso aqui de uma maneira simples. Deus tem uma despensa, amém? E Ele deu ao despenseiro, que é fiel, a chave dessa despensa. E dentro da despensa de Deus tem tudo. Dentro da despensa de Deus tem saúde. Dentro da despensa de Deus tem prosperidade, na sua amplitude, não no seu sentido superficial, porque quando se fala de prosperidade hoje em dia, só se fala de prosperidade no seu sentido superficial, só fala de coisas materiais. Prosperidade de Deus, já falei aqui várias vezes, é abrangente, atinge todas as áreas da sua vida, principalmente a sua vida espiritual, porque a maior prova de que uma pessoa tem a prosperidade de Deus na vida dela é que ela carrega dentro dela a presença do Deus Todo-Poderoso. Tem prosperidade na despensa de Deus, na sua forma mais abrangente. Tem grandeza na despensa de Deus, tem honra na despensa de Deus, tem salvação na despensa de Deus, tem alegria na despensa de Deus, tem sabedoria na despensa de Deus, tem unção na despensa de Deus. Sabe o que está acontecendo aqui nesta manhã? Você está entrando na despensa de Deus, e Deus está falando para você: dispenseiro, dispenseira, pega tudo aquilo que você quiser, e tudo que você precisar está na minha despensa. Diga glória a Deus. Quem crê na palavra de Deus, diga amém. É isso. Ah, eu estou doente, pastor. Entra na despensa de Deus e pega a saúde. Ah, eu estou tão triste. Entra na despensa de Deus e pega a alegria. Eu estou tão desanimado. Entra na despensa de Deus e pega ânimo, bom ânimo. Ah, mas tem tanta gente na minha casa que está perdida, sem salvação. Entra na despensa de Deus e pega a salvação. Fala assim comigo: tudo que eu preciso, tudo, fala tudo, está na despensa de Deus. Para ter acesso, qual é a chave? Fidelidade. A chave que abre a porta da despensa de Deus é a nossa fidelidade. Então, cada um aqui dentro dessa igreja é um economo de Deus.
tem a chave da despensa de Deus. E quem tem a chave não precisa roubar. O infiel, ele arromba a porta da despensa, não é? Mas o fiel não, ele abre assim, ó. Ele tem autoridade para entrar lá. Chave na palavra de Deus é sinônimo de autoridade. Ele entra a hora que ele quiser, quando ele precisar. Eu vou pedir para você voltar comigo no Evangelho de Lucas. Eu gostaria de ler mais um pouco. Capítulo 16, e versículo de número 1. Todo dispenseiro infiel, ele sabe das consequências da sua infidelidade. Ele sabe. E olha a preocupação do dispenseiro infiel, segundo essa parábola que Jesus contou. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. O que o Senhor fez? Tirou a chave da despensa da mão dele. Já não poderá mais ser meu mordomo. Essa é uma das maiores preocupações do dispenseiro infiel. Perder a chave da despensa. Aí ele não tem mais acesso. Olha o que diz o versículo 3. Acompanha a parábola para você entender. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me recebam em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta e assenta-te já, escreve 50. Malandro, né? Disse, pois, a outro: e tu, quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. O que o infiel faz, gente? Ele rouba. Coloca a mão assim sobre o teu coração e fala: Deus me livre disso. Fala: Deus me livre disso. Ele não vê saída, ele prefere roubar. Ele poderia pedir perdão ao seu Senhor, concorda? Me perdoe, eu errei, eu sei que eu não deveria ter agido assim, eu estava passando uma necessidade, sei lá. Se humilhasse diante do seu Senhor, porque a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, a seu tempo Deus o exaltará. Peça perdão, se arrependa do erro que cometeu e achará graça diante de Deus. Mas ele prefere roubar. O mordomo infiel, o economo infiel, ele prefere roubar. E esse mordomo vai viver de injustiça, ele vai viver roubando, porque ele perdeu a mordomia. Então agora, se ele quiser a atenção de alguém, ele vai ter que dar um desconto no dinheiro do seu senhor. Vai roubar. Olha o que diz o versículo 8. Paramos no 7. 8 agora. E louvou aquele senhor um injusto mordomo por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz.
Mas na verdade ele não foi prudente, ele foi esperto. Na linguagem de hoje é essa palavra que você encontra. Foi esperto, deu uma de esperto. O que significa a expressão deu uma de esperto? Tirou vantagem, não é? Usou de enganação, se corrompeu. Você pode falar de novo? Deus me livre disso. Isso, Deus me livre. O esperto acha que tirando 10% do dízimo do Senhor, 10% da oferta alçada, ele vai ter um dinheirinho a mais. O esperto. O infiel. O ladrão. Malaquias 3,8 diz: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Indignado a pessoa responde, né? Em que te roubamos? E Deus responde: nos dízimos e nas ofertas alçadas. O esperto diz assim: esse pastor sabe de nada, inocente. Ele acha que eu sou dizimista, mas eu não sou. Mas o dízimo não é meu. Por que eu tenho que achar alguma coisa? De quem é o dízimo? De Deus. De quem é a oferta alçada? De Deus. O maior engano das pessoas é achar que quando elas deixam de devolver o dízimo e a oferta alçada, elas acham que estão tirando da igreja. Não, não é da igreja, é de Deus que elas estão tirando. E eu te pergunto, você acha que alguém vai roubar a Deus e vai ficar impune? Não, porque Deus é justo juiz. Deus não é que nesses juízes aí de hoje que soltam ladrões. Deus não solta ladrão, não. Ele absolve o inocente, mas o ladrão, ele pune. Olha o que diz o capítulo 16 e versículo 10. Estou em Lucas ainda, tá? Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Ou seja, se você não trata e não cuida bem daquilo que é dos outros, por que Deus vai te entregar algo seu? Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Então o ímpio, ele não é fiel nem naquilo que é injusto. Se eu sou infiel nos dízimos, se eu sou infiel nas ofertas alçadas, se eu sou injusto, como é que eu quero que a bênção de Deus esteja sobre a minha vida? Como é que eu quero que os recursos que estão na despensa de Deus estejam sobre a minha vida? Olha o que diz o versículo 13: nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, que é o Deus da avareza. Quer dizer que a pessoa que rouba de Deus, ela acha que está sendo esperta, mas Deus diz assim: você nunca estará sobre os meus bens. Eu prefiro ser fiel do que ser esperto. E você? Quem prefere ser fiel? Volta lá, 1 Coríntios capítulo 4, estou terminando. Versículo de número 1, que foi o primeiro que a gente leu. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Até aos mistérios de Deus você tem acesso, quando você é fiel. Lá em Lucas 8, versículo 10, para terminar. Lucas capítulo 8, versículo 10, a palavra diz assim: e ele disse:
A vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Para quem Jesus está falando isso? Para os discípulos. Mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Eu te pergunto, para ser discípulo de Jesus, tinha que ser fiel? Tinha que ser de confiança? Sim ou não? E quem não foi de confiança? Quem não foi de confiança? Foi excluído, foi tirado, não permaneceu. E outro que era fiel foi colocado no lugar dele. Quem está compreendendo isso, diga glória a Deus. Você é um dispenseiro fiel? Sim ou não? Quem é? Levante a mão, diga amém. Então fecha os teus olhos agora. Fecha os teus olhos. Feche os olhos carnais e você vai abrir os seus olhos espirituais. Porque você vai entrar na dispensa de Deus agora. Se você está precisando de paz na tua vida, na tua casa, pode pegar a paz que está na dispensa de Deus. Se você está precisando de harmonia dentro do teu lar, pode pegar a harmonia que está na dispensa de Deus. Está faltando união dentro da tua família, dentro do teu ambiente familiar, pega a união da sua família que está na dispensa de Deus. Vamos, vai pegando aí profeticamente. Pega tudo que está faltando na tua casa. Pastor, está faltando respeito dentro da minha casa. Pega o respeito que está faltando na tua casa, pega agora dentro da dispensa de Deus. Pastor, está faltando salvação na minha casa. Pegue a salvação que está na dispensa de Deus. Diga glória a Deus. Ah, mas eu estou precisando de um aumento de salário. Pega o teu aumento de salário na dispensa de Deus. Porque quem é dispenseiro fiel não precisa pedir permissão para entrar. Entra, porque a chave da dispensa está na sua mão. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Não precisa nem pedir, é só chegar lá e pegar. Por que eu quero ser um dispenseiro fiel? Porque eu não quero toda hora que eu precisar de uma coisa eu ficar pedindo. Se Deus me dá a chave da dispensa dele, eu vou entrar lá e vou pegar tudo que eu precisar. Porque eu sei que ele confia em mim. Amém, igreja? Fique de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós vamos fazer uma oração profética agora. E se você crê em palavra profética, em oração profética, você vai sair daqui hoje com a chave da dispensa de Deus na sua mão. O dispenseiro não precisa ficar mendigando, sabe? Vou te falar de um outro dispenseiro, Davi. Pensa num dispenseiro fiel, aquele homem. Andava segundo o coração de Deus. Sabe o que Davi disse num dos seus salmos? Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Nunca vi. Interessante que ele fala assim: fui moço e agora estou velho, mas nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A fidelidade que você apresentar diante de Deus como dispenseiro vai beneficiar todas as pessoas que estão à sua volta e todas aquelas que vierem depois de você. Os teus descendentes serão abençoados, porque você tem a chave da dispensa de Deus. Amém, igreja? Vamos orar? Vamos orar? Você está com o pedido da campanha Efatá aí? Ficou fácil de compreender agora, né? Você acha que Deus abre portas para quem é infiel? Abre. Para o infiel ele abre portas? Não, jamais. Porque pensa bem, se Deus abrir a porta para o infiel vai dizer assim: que história é essa, Senhor?
Eu aqui pagando o maior preço para ser fiel, me santificando, jejuando, lendo a palavra, orando. Aí esse camarada que não faz nada, e ainda rouba o Senhor nos dízimos e nas ofertas alçadas, não valoriza a obra do teu Espírito Santo, não acredita na palavra que sai da tua boca, chega aqui, o Senhor abençoa ele. Que história é essa? Como assim? Deus é justo, e Ele jamais fará injustiça. Tudo que Deus faz é justo. Amém? Levante o pedido de oração, por favor. Levante. Se você deixou em casa, levante as mãos. Se você não está na campanha, levanta as mãos também. Eu vou orar por você também. Feche os olhos e orem assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu creio de todo o meu coração naquilo que o Senhor preparou para mim, e nesta manhã eu entro pela fé na tua despensa, e eu pego agora a salvação da minha família, a união do meu lar, a paz dentro da minha casa, a harmonia, o respeito, a alegria, a cumplicidade. Eu pego na tua despensa a cura para todas as minhas enfermidades, e para as enfermidades que estão agindo na vida dos meus familiares. Eu pego na tua despensa o recurso que eu preciso para pagar as minhas dívidas, para limpar o meu nome, para restaurar a minha honra. Eu pego na tua despensa todas as coisas que me são necessárias para eu me manter firme na tua presença. Por isso eu pego a fé, eu pego o temor, eu pego a esperança, eu pego a comunhão, eu pego a santidade, eu pego em nome de Jesus tudo aquilo que eu preciso para permanecer na tua presença e dela não sair jamais. Abre também, Senhor, as portas que estão fechadas na minha vida profissional, na minha vida familiar, na minha vida espiritual, e faça tudo isso para que o teu nome seja exaltado e glorificado, em nome de Jesus. Assim seja feito. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir o Senhor, igreja. Deixa eu falar uma coisa para você. Uma vez Jesus disse assim: se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, é algo indefinido, concorda? Qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Quando eu estava orando aqui, dizendo, eu pego a cura da minha enfermidade, você repetiu? Se você repetiu, é porque você concordou. Se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Então profetiza assim: já está feito. Não será, fala, já está feito. Glória a Deus. Você vai chegar na tua casa, e aquela pessoa que você deixou lá doente, quando você chegar lá, ela já estará curada, em nome de Jesus. Aquela pessoa que você deixou lá deprimida, ela já terá sido liberta, em nome de Jesus Cristo. Essa é a nossa fé.